O ciúme normal é uma função emocional saudável e que garante que a pessoa tenha relações interpessoais, quer sejam afetivas, familiares e até profissionais, de modo que preserve a segurança no relacionamento. O ciúme exagerado é aquele em que a pessoa tem uma sensação de incômodo, de perturbação, de sofrimento em relação aos cuidados com a outra pessoa. E o ciúme patológico é aquele que chega ao exagero das temáticas de vida ficarem exclusivamente focadas na preocupação com o outro, a ponto, por exemplo, de diminuir o tempo útil para trabalhar, divertir, resolver os próprios problemas, para ficar praticamente exclusivamente pensando, acompanhando, fiscalizando e especialmente interpretando situações que nem sempre são reais. Ou seja, o ciúme patológico, ele é limitador, ele é disfuncional e ele atrapalha o dia a dia da pessoa. Ciúmes tem muito a ver com medo de perder o outro, aquele outro que é muito importante para mim. Então tem muita relação com os meus amores na vida. Pode ser meu pai, minha mãe, meu irmão, um grande amigo, uma grande amiga, e ele aparece com muita frequência, talvez mais intensamente, nas relações amorosas. O medo que o outro goste mais de outra pessoa do que de mim. Então eu me sinto preterida por alguém que eu amo, né? Sempre tem a ver os ciúmes com uma relação amorosa, né? Se a pessoa que eu amo não mostra amor ou desejo por mim, mostra que gosta mais de outra pessoa, eu vou sentir esse sentimento tão desagradável que toda a humanidade tem, e não só os humanos, não. Os bichinhos de estimação, quem tem cachorro já deve ter percebido isso, né? Você está agradando o seu cachorro, aí entra um outro cachorro, você começa a agradar, o seu pet vem e entra no meio entre você e o outro cachorro, ou começa de longe a chorar. Então, os animais de estimação também têm ciúmes, sim, né? Porque é como se os cachorros pensam que eles são donos da gente, né? Então, você não pode agradar nenhum outro animal, eles sentem ciúmes. Então, criança sente ciúmes, o irmãozinho que nasce, irmãzinha, todos nós temos ciúmes, é natural, normal. Há várias gradações dos ciúmes. Então, eu falei primeiro dos ciúmes normal. Uma criança, quando nasce o irmão, a irmã, ela vai ter ciúmes. Principalmente se ela é a primeira filha, o primeiro filho. Sou única e, de repente, meus pais estão dividindo a atenção que davam para mim com outro ser. É claro, é natural o medo de perder o amor deles por você. Então, é natural que a criança às vezes chora, fica chata, briguenta, ranheta, começa a fazer cenas, tem ataques, com medo. Qual é o medo? Ela não tem muita consciência disso, mas o medo de perder o amor dos pais por ela. Então, nós todos queremos ser únicos, não é? O amor que alguém sente por mim é único, indivisível, eu sou a pessoa mais importante na vida dessa pessoa, se eu não existir, vai ser um grande problema. Eu tenho que ser a pessoa mais importante. Então, isso é natural, faz parte da humanidade, está lá na Bíblia, Caim e Abel, sempre existiu ciúmes na humanidade e até entre os animais mais perto de nós, os domésticos, os pets, também isso pode existir. Então, faz parte da vida dos mamíferos, principalmente, vamos dizer assim. Então, isso é normal, a gente tem que distinguir que é muito difícil alguém passar na vida sem sentir ciúmes alguma vez, né? Porque dá uma enorme insegurança, dá mal-estar os ciúmes. Agora que a gente entra na questão do ciúmes normal e patológico, né? Então, o ciúmes é normal até um certo grau. Aí eu posso compreender que meu pai e minha mãe vão amar outros irmãos, não só eu. Então, tudo bem, eu vou entender isso. E vou também, um dia que eu for adulta e tiver um parceiro, eu também vou entender que esse parceiro vai amar outras pessoas além de mim. Isso tudo depende do grau e que e como. Então, eu não sou a única em nenhuma situação do mundo, né? A pessoa que eu amo sempre vai ter outros amores em diferentes dimensões também. Só que tem pessoas que não aceitam isso. São pessoas aí, você entra já numa síndrome narcisista. Quer dizer, sou eu que existo, sou a melhor pessoa do mundo, e esse parceiro ou parceira minha não pode amar mais ninguém a não ser eu mesma. E qualquer sinalzinho
que a pessoa D, que está interessada, olhando para outra pessoa, gera um ataque de raiva, uma sensação horrível, que é o ciúmes patológico, muito grande. O ciúmes patológico é muito grave, é alguma coisa extremamente dolorosa para quem sente e para quem é vítima do ciúmes patológico. Ciúmes patológico pode levar à morte. Muitas pessoas mataram seus parceiros, tanto homens quanto mulheres, né? Por causa do ciúmes patológico. Otelo já tem uma grande peça, né? Onde o homem mata Desdémona, né? Otelo mata Desdémona, a parceira dele, porque fizeram a cabeça dele que ela estaria traindo-o. E ele a mata, né? E depois se mata, mas a história depois mostra que era uma grande mentira. Ela sempre foi fiel a ele. Então, tem os ciúmes que é quase alucinatório. A pessoa alucina que o outro está atraindo, homens e mulheres, né? Por exemplo, eu atendo uma pessoa, é vítima dos ciúmes do marido, que se ela está no carro, né, ele está dirigindo, ela olha para o lado e por acaso tem um motorista homem, ele tem um ataque. Ele tem um ataque. Começa quase que batê-la, porque ela olhou para alguém do lado. Então, quem tem ciúmes tenta controlar o outro de tal forma que cerceia a vida dessa pessoa totalmente. Ou a mulher que tem ciúmes do homem, né? Fica olhando. Agora tem a história do celular, que eu ouço de história do celular no consultório, né? Porque eu quero ver, você tem que dar senhas. Então, sinal de fidelidade é você dar a senha do seu celular para o outro, que com isso não há traição. Isso está muito interessante, a senha do celular e do e-mail, você tem que dar. Se você não der, o ciumento já começa a levantar fantasias, com quem você está falando, por que você está falando, né? Tem gente que aí vai e compra nos detetives aí particulares todas as ligações, né, que a pessoa fez para alguém, vai ficar lá examinando. Então, quem tem ciúmes patológico está sempre na suspeita que alguém vai traí-lo. E vive um inferno, inferniza todo mundo que vive com ele. Em geral, é uma situação de infância. É uma criança que foi muito mal amada, que não soube lidar com os ciúmes dos irmãos. Ele começa a se desenvolver de uma forma, a gente fala, narcísica. Que eu amo a mim mesmo acima de todas as coisas, eu sou muito importante. Que contrabalança, na verdade, é um tremendo sentimento de inferioridade. O ciumento tem como cerne da personalidade dele uma inferioridade muito grande. Então, qualquer pessoa que ameaça a relação, que ele acha que ameaça a relação, bate nele, né? O torna muito vulnerável. Ele é muito vulnerável, o ciumento. Qualquer coisa traz a fantasia que ele vai ser deixado de lado. O ciumento quer posse total da pessoa, porque ele se sente muito enfraquecido, inferiorizado. Agora, se você fala isso para um ciumento, ele vai agredir você. O ciumento, acho que não é isso. Entendeu? O ciumento que ele acha que o outro está traindo mesmo. Eu tenho provas. E começa a inventar um monte de situações, circunstâncias que justificam os ciúmes dele. Eu tenho tantos exemplos. Eles foram fazer uma excursão daquele de arborismo que sobe nas árvores. Tal. Ele passou no arborismo e desceu, né? Chegou lá na terra, tudo bem. Ela ficou um pouco mais... Demorou mais tempo lá na árvore, em cima da árvore, para descer, que ela tinha medo. Quando ela chegou lá embaixo, o marido agrediu. Por quê? O que demorou tanto tempo lá em cima da árvore com o rapaz que estava ajudando a fazer isso? Você transou com ele? Em cima da árvore, eu vou transar como? Demorou o quê? 2 minutos. Entendeu? Então, as fantasias de ter um outro, a relação fica sempre a 3 e vira um inferno. E não adianta a pessoa vítima desses ciúmes patológicos se defender, porque o outro sempre tem argumentos, fecha a cara, briga e pode levar à violência física. Feminicídio está aí, testemunhando, em geral, é por aí, né? O outro mostrando, tem certeza absoluta que foi traído, né? Os ciúmes têm a ver com traição, e quantas tragédias são realizadas por causa dos ciúmes patológicos. Geralmente, as repercussões acontecem, por exemplo, em relação ao apetite que tende a mudar, ou seja, fica exageradamente algumas pessoas relatando, por exemplo, compulsões alimentares nessas etapas, nessas fases de uma percepção, de uma sensação de ciúme mais exagerada, repercussões no sono, geralmente
diminuindo a qualidade do sono e, inclusive, com o relato de sonhos repetitivos e, geralmente, nessa temática que está sendo traído, ludibriado, enganado e com conteúdos desses sonhos que tendem a crescentemente aumentar em gravidade. Além das alterações do sono, do apetite, também a pessoa tende a perder a qualidade da concentração, capacidade de interpretação e de resolver os próprios problemas. E uma das situações mais graves que nós temos por consequência do ciúme é a pessoa que tenta diminuir, amenizar, resolver e diminuir a sensação desconfortável do ciúme usando ou automedicando, de maneira obviamente totalmente errada, álcool, cigarro e às vezes até algumas drogas, como por exemplo a maconha, que daria uma sensação falsa de diminuição desse desconforto, dessa ansiedade, desse sensação de incômodo contínuo. O ciúme patológico ele pode estar relacionado a um histórico de vida de abandono, de menosprezo, de carências que não foram supridas ao longo do desenvolvimento, especialmente nas fases de infância e adolescência. O que nós chamamos de privação do afeto, que inclusive é um fator que vulnerabiliza, que deixa a pessoa propícia a desenvolver diferentes dificuldades nos relacionamentos interpessoais ao longo da vida, especialmente em relação a esse sentimento complexo, algumas vezes inclusive ambíguo ao longo das fases mais maduras e algumas vezes se manifestando já na fase idosa. Nesse ciúme doentio, exagerado, patológico, nós podemos ter casos extremos onde existem as chamadas ideias delirantes ou delírios, ou seja, certezas que está sendo traído, enganado, ludibriado, substituído, sem que não haja nada efetivamente provado, apenas por uma distorção psicopatológica, por uma interpretação errônea que não corresponde aos fatos do dia a dia, mas que a pessoa, em vivenciando essa certeza, pode inclusive ter comportamentos agressivos, chegando ao extremo, por exemplo, de homicídio. O ciúme, ele causa um alerta nas pessoas do relacionamento, porque muitas vezes quem está tendo esta percepção do ciúme, está vivenciando o ciúme, tende a não reconhecer os exageros. Depende da pontuação, sinalização, alerta dos amigos, parentes e daqueles que gostam. Então, os alertas começam a acontecer quando a pessoa tem repercussões, efeitos e consequências que caracterizam sofrimento, ou seja, redução da qualidade de vida e de bem-estar por mudança nos padrões de sono, apetite, relacionamento e algumas vezes passa a lidar com aquela pessoa para a qual está sentindo ciúme de maneira irritada, intolerante e muitas vezes até agressiva, tanto verbalmente como até fisicamente, chegando em alguns extremos até do homicídio. Eu vou sentir ciúme se meu parceiro está olhando para outras mulheres com muito interesse e eu me sinto de lado. Isso é ciúmes, é natural. Agora, se isso passa a ser uma constante, se a relação entre ambos não está boa, a relação amorosa não está boa, eu sinto que o outro está mentindo para mim, isso é um ciúmes baseado na realidade e faz sentido. Né? Então, eu tenho que ver se eu estou tendo ciúmes por dados de realidade, também temos que ver isso, né? Nem tudo é fantasia. Ou é só um medo meu de perder por um sentimento meu de inferioridade, que o outro pode a qualquer momento me deixar porque eu não sou valiosa, não vale a pena me amar. Qualquer mulher pode me substituir, por exemplo. Né? Ou se for um homem, né? Qualquer homem pode me substituir. Então, o ciúme sempre existiu também. Os homens, é muito interessante, está mudando um pouco. Mas por que os homens sempre tiveram ciúmes? Tem todos os romances lá, desde a Idade Média, né, de ciúmes e matança por causa disso.
O homem tinha que ter certeza da posse da mulher, que isso garantia que os filhos dessa mulher eram filhos dele, que ele não estaria sustentando filhos de outro homem. Então ele aprisionava a mulher, né, nos castelos, nas casas, o famoso cinto de castidade, para ter certeza que ele não ia ser traído e não ia sustentar filho de outro. A mulher é outra questão. A questão da mulher é não ser amada. Ela quer ser única e exclusivamente amada por esse homem. Para ela é uma questão muito mais afetiva, e para o homem é mais uma questão sexual. O ciúme pode surgir de maneira absolutamente necessária como modo de relacionar com proteção para a pessoa que ama, quer seja numa relação afetiva do tipo homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, como também nas interações de amizade e até com os colegas de trabalho. Então, esse é um ciúme esperado, natural e, inclusive, saudável, de modo que as relações possam ficar equilibradas. O ciúme pode adquirir um nível de exagero quando, no relacionamento, começa a causar um incômodo na outra pessoa, de modo, inclusive, a querer afastar, separar e, algumas vezes, nem mais conviver. E uma outra causa exagerada são alguns adoecimentos mentais, como, por exemplo, os extremos. A pessoa em um estado depressivo tende a ter uma exacerbação da sensação de carência e querer, desejar, buscar ser exageradamente compreendido por outra pessoa. Assim como também no extremo disso, quando a pessoa está numa condição de transtorno afetivo bipolar e nas fases de mania, euforia, deseja a exclusividade exagerada de um tempo totalmente disponível da outra pessoa para si, objetivando obter relações que sejam extremamente, exageradamente, doentiamente prazerosas. É difícil você diferenciar os ciúmes muito forte de um ciúmes patológico. O ciúmes patológico é caracterizado por alucinações. A pessoa inventa história, faz malabarismo. Você fala, de onde você tirou isso? Do que você falou isso? Mas eu nunca falei isso. Você começa a ver que é uma dissonância entre o fato e como a pessoa relembra o fato. Começa a contar histórias que não aconteceram. Ciúmes patológico, a pessoa está revirando os seus... Chega em casa, revira a bolsa da mulher para ver se tem algum bilhete, ou a mulher revira os bolsos do paletó do marido, começa desesperadamente a procurar sinais de traição. É um sintoma já indo para o sintoma de um ciúmes patológico. Mas se começa a alucinar, inventar histórias, é quase paranoia, tudo fica altamente persecutório. Ele ou ela já não vão em festas, porque pode ter alguém que se interesse, né? Eu não vou com meu marido em nenhum lugar, porque ele vai se interessar por outras mulheres. Então o casal começa a se fechar, ou um começa a fechar o outro, numa amarração, onde um só pode existir para o outro. Se for sair, for abrir com os amigos, já pode ter uma questão de ciúmes. Então, quando você vira esse inferno, é sintoma de ciúmes patológico e a recomendação é psicoterapia. Psicoterapia de casal, e que depois encaminha aquele que é o ciumento patológico para uma terapia individual. É muito grave isso. Em geral, acaba em violência, violência física, separação, violência física, né? Agora, o ciúmes mais intenso tem que ser conversado. Acho que um casal tem condições de conversar e ver aquilo que perturba o outro, né? Se eu estou numa festa, meu parceiro fica olhando para outras mulheres, é óbvio que isso pode me incomodar. Eu tenho que conversar, e meu parceiro vai conversar comigo também, contar o que está acontecendo, né? O que está acontecendo conosco, que deu tesão entre nós. Está vendo algum problema? Tudo pode ser conversado. Nos ciúmes patológicos não tem conversa. Os tratamentos, tanto com psicoterapia e, em alguns casos extremos, até com o uso de medicamentos, e em muitas situações, essas duas abordagens ao mesmo tempo, ou seja, tanto indicação de remédios, como também da abordagem psicoterápica, que pode ser psicanalítica, terapia cognitivo-comportamental, psicodrama. Então, isto fica patente, isso fica demonstrado quando se há
uma busca exagerada por saber sobre o que a outra pessoa está fazendo ou deixando de fazer, e com algumas interpretações que eram inéditas, que são inéditas. Algumas interpretações que são inéditas. Por exemplo, por que você está com um olhar diferente? Por que não está fazendo tanto de ligações que fazia anteriormente? Por que mudou o tom de voz? Por que não está tendo a busca de opiniões que fazia anteriormente? Então, são observações que, quando estão incomodando a pessoa que está vivenciando o ciúme ou atrapalhando a outra pessoa do relacionamento, isto é um sinal de alerta que objetiva a busca do reequilíbrio da relação. O objetivo da psicoterapia é essencialmente fazer com que a pessoa que está sentindo, comportando e relacionando de maneira alterada, disfuncional, atrapalhada e sofrida, para uma mudança para um padrão de comportamento estável, harmônico, tolerante, ou seja, mais assertivo, ou seja, que a modulação, a expressão e a vivência desse ciúme possa ser em nível adequado a ponto de nem continuar sofrendo e nem fazer o outro ter prejuízo na relação. Ou seja, quando se faz uma abordagem psicoterápica para a pessoa numa situação de ciúme, algumas vezes, além de tratá-la, também é necessário tratar o parceiro. Por exemplo, nas psicoterapias de casal, ou até em psicoterapias de família. Porque existem algumas situações, inclusive, que a questão do ciúme exagerado, ele é bilateral. Ou seja, por exemplo, entre namorados, namoradas, casais que estejam numa relação matrimonial. Existem situações extremas que, numa família, por exemplo, de 4 pessoas, existem indivíduos, membros, que têm ciúmes, um de 2, o outro de mais 2, em que leva a um desequilíbrio completo, a ponto, por exemplo, de limitar os relacionamentos, a ponto de não ter convivência, ou de a convivência ser ruim, e algumas vezes até intolerante. Portanto, a psicoterapia ela é indispensável. Existem algumas situações que precisam do uso de medicamentos, mas sempre a psicoterapia vai ser imprescindível para uma ou mais pessoas. Existem as psicoterapias estruturadas em grupos, em que mais de uma pessoa que está vivenciando esse sofrimento, esse desconforto, essa limitação, participa com um conjunto de outros que têm estas dificuldades semelhantes e um ou mais terapeutas realiza a abordagem de modo a fazer com que essas pessoas desfrutem, tenham percepção e consigam amadurecimento, ampliações das interpretações, resolução de seus problemas e o restabelecimento da sensação de bem-estar. Existem também os grupos de ajuda mútua, como, por exemplo, nomes similares a ciumentos anônimos, ou seja, que tem várias denominações. Nesses casos, é o que se chama terapia de espelho, em que se compartilham vivências, pessoas que já tiveram sofrimento com o ciúme e superaram, ao mesmo tempo que no mesmo ambiente estão pessoas que estão tendo vivências de ciúme de maneira leve, moderada e grave. Ou seja, aprender com a experiência do outro, aplicar, e assim que tem esta melhora, esta resolução, esta reversão desta condição de sofrimento, de ensinar, compartilhar e contribuir com outras pessoas, como sendo um modo de devolver, agradecer, reconhecer que foi ajudado e que pode ajudar. Ou seja, nós temos as terapias ditas profissionais, estruturadas, e temos essas também de ajuda mútua, que anteriormente eram chamadas de autoajuda. É muito difícil a pessoa que tem ciúmes patológico ir para a terapia. Quem vai para a terapia é a vítima do ciúmes patológico.
Porque esse ciumento, patologicamente falando, ele está tão dono de si, ele tem tanta certeza da realidade que ele vê, que ele ouve, que ele culpa o outro o tempo todo. Ele está ótimo, ele inferniza todo mundo, ele está ótimo, muitas vezes ele é que sai da relação, não é a vítima, ele sai. Ele sai porque ele acaba traindo. Se a minha mulher está me traindo, ou se o meu homem está me traindo, eu vou procurar outra pessoa. Então ele projeta no parceiro ou na parceira uma traição que não existe, mas que ele é o traidor. Então tem muito esse mecanismo na patologia de projeção sobre o outro daquilo que às vezes eu desejo fazer ou que eu faço como defesa e que o outro é absolutamente inocente. E o outro fica desesperado, tentando provar a inocência. Então, a vítima do ciúmes patológico, né, que é um objeto de ciúmes patológico, o que começa a fazer? Se encolher. Então, já não vai ver as amigas ou os amigos, chega mais cedo em casa, faz de tudo para que o outro não tenha esses ciúmes patológicos, para evitar a briga. Então, a pessoa vai se encolhendo, deixa de ter amigos, deixa de sair, de ter outros interesses, vai se fechando o mundo para agradar o outro. E não adianta nada. Quanto mais a pessoa se fecha para não provocar o ciúmes patológico do outro, pior fica, porque o outro vai continuar e provavelmente vai arrumar um amante ou um amante para resolver esse problema. Ela não me ama mais, então eu vou arrumar quem me ame. Então, quem sai da relação em geral é quem tem os ciúmes, não a vítima. A vítima procura ajuda. Ciúmes saudáveis, como eu disse, todo mundo tem, né? E a gente tem que sentar e conversar. Né? Esclarecer por que eu estou inseguro com você, o que está acontecendo. Vamos conversar, vamos conversar sobre isso, ver qual é o problema. Não adianta, muitas pessoas falam, eu vou fazer ciúmes para ele, já que ele não está dando bola para mim, né? Vou começar a conversar com outra pessoa para provocar ciúmes. Não é o caminho, né? Porque isso pode dar ira no outro. Viu como eu tinha razão? Você está aprontando mesmo. Então, a gente tem que sentar e conversar, e às vezes, quando a coisa fica inconversável, está muito agressiva e muito violenta, o ideal é fazer uma terapia de casal, ter um terceiro que vai mostrar essas projeções, essas patologias, pessoas que vêm de lares muito violentos, onde o pai era um traidor ou a mãe. Tem um paciente que a mãe tinha amantes, né, e levava esse filho para passear com ela enquanto ela ia visitar os amantes. Você imagina como ficou a cabeça desse senhor, né, que depois não conseguia ficar casado com ninguém, traía todas as mulheres. Então, às vezes, a pessoa tem um histórico infantil de traição e de mentira, que é o padrão que ele acostumou. Se a minha mãe traía meu pai, todas as mulheres do mundo vão me trair. Né? Se meu pai traía minha mãe e até batia nela, eu também vou trair, porque esse é o modelo. Então, a gente tem que, às vezes, analisar como foi a dinâmica na infância dessa pessoa e ela tem que fazer terapia, sim, porque senão a vida dela vai ser casar e descasar várias vezes, não tem solução. Agora, quem vive um ciúmes patológico, já aviso, isso não tem solução. Ou a pessoa procura um bom terapeuta, ou o ciumento, ou o casamento não vai em frente. Então, o ciúmes patológico é uma paranoia, é uma doença mental, mas é grave, né? Porque você alucina, você inventa. Agora, o que leva uma pessoa a chegar nesse nível? Essa é a questão. Então, por que um bebezinho está normal, tem ciúmes dos irmãos? Se ele for realmente preterido, se os pais falam, olha seu irmão que maravilha que é, olha, e toda a atenção vai para um em detrimento dos outros, ele vai começar a odiar os seus irmãos. E esse ódio, né, e esse sentimento de ser preterido vira um enorme sentimento de inferioridade, porque o outro é melhor do que eu, e como ele sabe que o outro é melhor que eu? Que o pai e a mamãe falaram que é. Então, isso não tem jeito. Né? Como que você vai cuidar? É uma ferida, se forma uma ferida aí muito grande. A gente fala, ferida narcísica. O meu eu está ferido. Claro que a criança ou adolescente não tem consciência disso. Né? Ele só se sente muito mal e inferiorizado o tempo todo. Então, ele precisa realmente, se for um sintoma patológico, de terapia, precisa de ajuda, precisa conversar com alguém, pedir socorro, eu estou me sentindo mal, eu estou em todas as relações que eu tenho, eu acho que a pessoa vai me trair, né? Mas é difícil a pessoa ter consciência disso, porque ela tem certeza que o outro a traiu.
né? Então, os familiares que veem isso, quando a pessoa é adolescente, principalmente, encaminham para uma terapia, um aconselhamento, ver por que esse jovem adolescente está tão inseguro, né? Que arruma uma namorada, vai traindo com várias namoradas, não fica nenhuma, ou as meninas também, né? Que tem vários e não fica com ninguém, porque todos vão traí-la. Então, já parte desse princípio e ela começa a trair também. Às vezes vira um adolescente promíscuo, que não consegue se relacionar profundamente com ninguém, porque tem uma ferida muito grande, mas ele não sabe. São nós adultos que temos que ajudar esse adolescente. Dependendo do grau, se for uma paranoia, se ele acha o tempo todo que essa mulher ou esse homem, né, está traindo, inventa histórias, coisas mirabolantes, eu ouço histórias assim inimagináveis que realmente não aconteceram e a pessoa distorce a realidade, já é necessária às vezes uma intervenção psiquiátrica. Às vezes tomar uma medicação para a paranoia pode ajudar a diminuir a ansiedade, melhorar a depressão. É uma ajuda importante para o tratamento psicoterápico. Tem que trabalhar em conjunto, né? Nós psicólogos trabalhamos muito em cooperação com o médico, né, que ajuda a baixar um pouco essas fortes emoções, a pessoa começa a ver melhor a realidade, abaixa a ansiedade, e aí a psicoterapia vai fazer efeito, vai trabalhar essa enorme insegurança, de onde vem essa inferioridade? Né? Por que você se sente tão por baixo dos outros, que qualquer homem ou qualquer mulher pode tomar o seu lugar? Você é facilmente substituível? Né? Por que você acha isso? Então a gente começa a fazer uma análise e trabalhar nesse sentido. Então, nos casos graves, é psicanálise, psicoterapia e psiquiatria ao mesmo tempo. Geralmente falamos em respeitar limites com a finalidade preventiva. Prevenindo o quê? Conflitos, rupturas, agressões e, inclusive, morte. Tanto morte por suicídio, em que aquele indivíduo com ciúme não tolerou, não aguentou, não resolveu esta condição do ciúme, como também a agressão extrema com lesões físicas e até a morte. Então, o ciúme é um dos sentimentos mais completos, amplos, ricos, e em tendo essa quantidade tão grande de características, corre-se o risco também de se transformar em algo amplamente patológico, doentio e com consequências severas, tanto para a própria pessoa que está sentindo ciúme, como para a pessoa da qual está enciumada. Como qualquer sentimento disfuncional, doentio, alterado, quanto mais precocemente, quanto mais rápido, ou a pessoa perceber, ou aqueles que fazem parte da convivência apontarem, sinalizarem, ajudarem, melhor, mais fácil e mais rápido vai ser reverter, tratar e harmonizar esta situação. Quando, por constrangimento, um respeito desnecessário ou um cuidado extremo de pontuar isso para a pessoa que está iniciando comportamentos, manifestando sentimentos que sejam desadaptativos, que sejam exagerados, que sejam alterados, é, na verdade, uma atitude de amor. Alertar essa pessoa que precisa de ajuda. Nas situações mais leves, muitas vezes, um aconselhamento interpessoal, respeitoso e carinhoso, já vai levar a pessoa a uma reflexão que ela possa causar mudanças sem ter que abordar e depender de atuações profissionais para ajuda. Já nas situações que são mais complexas, especialmente essas em que alteram-se sono, apetite, tem agressividade, dificuldade no trabalho, aí, impreterivelmente, precisa da ajuda profissional e, algumas vezes, de mais de um profissional. O ciúme patológico, ele leva a dificuldades extremas na vida da pessoa, de modo que tem exemplos de pessoas que chegam a se ferir, chegam a se machucar, para ter uma sensação de alívio dessa percepção dita também dolorosa, o que é algo que chama atenção, inclusive, pelo contrassenso, ou seja, para aliviar uma dor emocional, a pessoa causa uma dor física. Isso acontece, por exemplo, nas pessoas com transtorno de personalidade borderline,
que são marcadas por tendo como uma das características de relacionamentos extremados, ora por um amor exacerbado em pouco tempo e por motivos pequenos, fúteis, insignificantes, já ter uma mudança e uma ruptura extrema, incluindo, inclusive, agressividade. Então, essa questão de consequências ocorre desde agressões a si próprio, como acontece no transtorno de personalidade borderline, até agressões a terceiros. Geralmente, nas abordagens psicoterapêuticas, especialmente cognitivos comportamentais, além da atuação profissional durante o atendimento na sessão de psicoterapia, geralmente 1 ou 2 vezes por semana, em média 50 minutos, passam-se tarefas, atividades para casa que inclui especialmente o estímulo ao diálogo por uma comunicação não agressiva com a pessoa para a qual está sentindo ciúme, como também um grande incentivo é do indivíduo que está com essa sensação de ciúme exagerada, dele voltar a ampliar o leque de temas da vida. Ou seja, se estava sem atividade física, de voltar a fazê-la. Se estava com redução do número de horas trabalhadas ou produtivas, que possa retomar. Se tinha outras amizades, relacionamentos, que volte a restabelecê-los. Ou seja, a busca do resultado da psicoterapia é sempre retomar a condição de bem-estar e de restabelecer os recursos pessoais de modo a voltar a viver saudável, retomando a sensação de felicidade. Muito mais preferencialmente, a sensação de felicidade no convívio da pessoa para a qual está com ciúme.